da Gama voltou a sondar a situação do Richarlison, tá? Vasco bem perto de anunciar volante interessante. Sobre Marcos Lamack, amigo, porque o homem chegou, tá? Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vasco começa a pensar um pouco grande nessa próxima janela de transferências, pois de fato se aproxima da venda para o seu futuro investidor. E um nome que neste momento, amigo torcedor cruzmaltino, passa a chamar muita atenção é o Richarlison, tá? Ontem os amigos do canal Na Torcida Vascaínos, o amigo Léo Lacerda e Santiago Claim, trouxe a informação que o Vasco da Gama voltou a sondar a situação do Richarlison, tá? O Vasco voltou a buscar informações sobre a situação do jogador. Richarlison, o atacante do Tottenham, é um sonho antigo, né, da diretoria cruzmaltina. Internamente, o Vasco entende que trata-se de uma negociação extremamente difícil, principalmente pelos valores envolvidos nessa situação. É um jogador de ponta, né, um jogador que há um ano atrás estava sendo convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ainda assim, mesmo com valores altos, a chegada de Marcos Lamack, ou seja, a chegada de um novo investidor, pode sim abrir caminho para que o Vasco da Gama tente viabilizar uma operação. A busca do Vasco no mercado é por um atacante de alto nível, que chegue para assumir o protagonismo do setor ofensivo e se tornar uma referência técnica para o elenco. O Vasco hoje, infelizmente, sofre com os atacantes à sua disposição, que no caso, né, amigo vascaíno, é o Brenner ao lado do Spinelli. Temos que, claro, acima de tudo, sempre respeitar os jogadores. Mas esses dois atletas não rendem absolutamente nada para o Vasco da Gama. A situação de Brenner e Spinelli dentro das quatro linhas é preocupante. Eu olho para o segundo semestre de 2026, penso em Brenner e Spinelli, me desculpe, amigo, eu me preocupo. E o Vasco da Gama internamente entendeu isso também. Não à toa, hoje busca esse jogador. Referência para o elenco, referência no setor ofensivo, um homem-gol. Em janeiro de 2026, ou seja, em janeiro deste ano, o Tottenham e o atacante Richarlison chegaram até a conversar por uma saída do Richarlison do Tottenham agora, no fim dessa temporada 25-26. Até o momento isso não se confirmou. O Pombo, como é conhecido, né, tem contrato com o Tottenham até o meio do ano que vem, um contrato curto, mas em tratativas recentes, chegaram ao entendimento de que o melhor caminho para todos é uma negociação já no meio desse ano, para que o Tottenham consiga pelo menos recuperar um pouco do valor que foi investido na contratação do jogador, ou até mesmo aliviar a folha salarial, porque os vencimentos mensais do Richarlison são altos. Por enquanto não há negociação avançada ainda, né, pelo jogador, mas é um nome que voltou a ser discutido nos bastidores de São Januário. É um nome para parar o aeroporto. É um jogador grande que o Vasco da Gama hoje busca e se baseia na possibilidade de uma contratação no fato de Richarlison ser um torcedor do Vasco da Gama. Richarlison é Vasco desde sua infância, tem no seu avô uma das suas grandes inspirações de vidas, um torcedor vascaíno. Richarlison sempre deixou muito bem claro que um dos sonhos de sua família seria vê-lo um dia vestindo a camisa do Vasco da Gama, e isso, amigo torcedor, pode sim de fato acontecer o quanto antes. O Vasco observa, o Vasco está de olho e seria definitivamente um reforço, melhor dizendo, para empolgar o torcedor vascaíno. Eu fico animado, vou ser sincero para vocês, fico muito animado com a possibilidade do Richarlison vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. Você também fica? Deixa aí a sua opinião nos comentários, amigo torcedor. E o Vasco da Gama deve anunciar nas próximas horas a contratação de Nelson de Ossa, volante colombiano de 26 anos de idade que pertence ao futebol europeu. Ele jogava no Monterrey e foi adquirido no início, para ser preciso, na metade do ano passado pelo Betis. Operação de compra de 11 milhões e meio de euros. Primeira temporada do De Ossa na Espanha foi regular. 33 jogos com uma assistência, 16 jogos como titular, 17 jogos na condição de reserva. O Vasco avançou nas tratativas e está perto de anunciá-lo por empréstimo. Entre jogador e Vasco já estava tudo acertado. Os últimos detalhes desse empréstimo foram cravados com o Betis e a tendência é que o Vasco faça a oficialização a qualquer momento.
deu seu primeiro e importante reforço do Vasco, atleta que havia sido pretendido, por exemplo, na temporada passada, antes da mudança para o Betis, pelo Palmeiras. Fiquei surpreso com a definição dessa negociação, não me parecia lógica, especialmente diante de toda a dificuldade pela qual passa o Vasco. Foi por conta da falta de investimento e da perspectiva de poucos reforços que Renato Gaúcho deixou o Cruz Maltino na semana passada. O que mais pode chegar para o Vasco? O Cruz Maltino ainda busca um zagueiro de primeiro nível que chegue para ser titular, além de um centroavante para tentar acabar com o problema da falta de gols do time. Começar primeiramente falando com vocês sobre Marcos Lamacchia, amigo. Porque o homem chegou, tá? Não tá aí, mas chegou. É isso, é a realidade. O Marcos Lamacchia ainda não está presente de fato, ainda não assinou o contrato. O novo dono da Vasco da Gama SAF ainda não está oficializado, né, como o dono do Vascão. Mas nos bastidores ele já começa a mexer os seus pauzinhos. Isso fica nítido através das informações que a gente vem trazendo a você nos últimos dias. O investidor Marcos Lamacchia, amigo vascaíno, passou sim a ter papel central nas decisões do Vasco da Gama. Essa saída de Renato Portaluppi contou muito, inclusive já com o aval, né, de Marcos Lamacchia. O Vasco não brigou, não insistiu pela permanência de Renato Portaluppi. E a partir desse momento, Marcos Lamacchia, amigo vascaíno, estará dando seu aval para contratar jogadores, para realizar a manutenção de atletas, ou seja, para renovar contrato de atletas e também para fechar com membros da comissão técnica. A partir desse momento, Marcos Lamacchia está dando as ordens em tudo dentro do Vasco da Gama. Importante lembrar que o investidor está vias de fato de adquirir 90% das ações da Vasco da Gama SAF por um valor estimado entre 2 bilhões a 2 bilhões e meio de reais. O modelo de governança acordado prevê que o investidor seja a figura decisória máxima na estratégia financeira e esportiva do Vasco. E a informação que eu tenho a trazer aqui a você nesse momento é que, inicialmente, a diretoria do Vasco da Gama de fato pensou em Hernan Crespo como um nome interessante para fechar, um nome que internamente as pessoas que trabalham no Vasco da Gama entenderam, né, ser um bom profissional para fechar com o Cruz Maltino, principalmente pelo conhecimento, né, no futebol brasileiro, mas o Marcos Lamacchia veio com uma ideia completamente diferente. O novo investidor não quer o Crespo. Então hoje, baseado num pensamento de Marcos Lamacchia, o Crespo está descartado. Aí você fala, ué Lucas, mas você não trouxe a informação que o Crespo era um nome que a diretoria já até havia iniciado contato? Sim, era. A ideia da diretoria era Hernan Crespo, mas o investidor falou, e aí, amigo, não tem muito o que ser feito. O Marcos Lamacchia, nesse momento, busca um técnico estrangeiro, de fato, assim como Crespo é estrangeiro, mas um profissional diferente, que talvez ainda nem sequer tenha conhecido o futebol brasileiro. Tem alguns nomes aqui, eu vou trazer mais tarde nesta segunda, né? Vou trazer para vocês no nosso Fala Gigante, mas o Vasco trabalha com 3 nomes aí na mesa, 3 portugueses, tá, amigo? Para adiantar a vocês, características bem parecidas com o Palmeiras lá na época que contratou o Abel Ferreira. Ninguém conhecia o Abel, ninguém sabia quem era o Abel Ferreira. Do nada o Palmeiras apareceu com um técnico que deu muito certo. O resto é história. E o Vasco hoje, com o Marcos Lamacchia, que tem, sem dúvida nenhuma, uma grande influência, né, amigo torcedor vascaíno, nas suas ideias de futebol, no trabalho realizado no Palmeiras, busca para o Vasco da Gama um técnico com as mesmas características. O certo é, o Vasco hoje já passa, amigo torcedor Cruz Maltino, a ter o Marcos Lamacchia de olho em tudo que acontece, mas acima de tudo, amigo torcedor Cruz Maltino, dando aí as suas ordens e automaticamente, né, começando a colocar as suas ideias na frente das suas decisões. O Vasco, a informação aí dos amigos do canal Atenção Vascaínos, teve na mesa um nome oferecido. Se você não conhece, eu aqui no meu canal gosto sempre de explicar tudo. Lucas, o que é um jogador oferecido? É o seguinte, o futebol é um mercado. Um mercado onde tem clubes, tem jogadores, tem empresários. E os empresários, nada mais, nada menos, eles intermediam, né, o clube do jogador. Os empresários trabalham para o jogador
e eles representam os jogadores nas negociações com os clubes. E ainda tem os intermediários, que ajudam os empresários nas negociações. E o que aconteceu? Um intermediário do Aubameyang, para quem não conhece o Aubameyang, tá vivendo errado, mas fica tranquilo que aqui o canal é para todo mundo, muita gente aí talvez não conheça. O Aubameyang é um jogador de dupla nacionalidade, ele tem a nacionalidade francesa e também a nacionalidade do país Gabão. Um jogador que, porém, escolheu não defender a seleção da França, mas tinha bola para isso. Ele iniciou a sua carreira na França, fez toda a base em clubes da França. No Sub-20 ele chegou ao Milan, foi um dos grandes destaques da base do Milan, tacou o terror por lá, foi comprado pelo clube italiano. E aí depois dessa compra do Milan no Aubameyang, ele volta ao futebol francês emprestado pelo Milan e se destaca em clubes como Mônaco, Lille, Saint-Étienne e chega ao Borussia Dortmund em 2013 e 2014. Ali, o Aubameyang voou. Para quem gosta do campeonato alemão, à época, o Aubameyang fez dupla com ninguém mais, ninguém menos do que Marcus Reus no Borussia Dortmund. Eu lembro, muito pequeno, né, jogando FIFA, vendo com o Aubameyang. O Aubameyang era um chato no FIFA, jogava muita bola. Lembro de Ultimate Team, olha aí que loucura, né? Você que é um pouco mais jovem vai entender o que eu tô falando. E o Aubameyang brilhou nas temporadas 13, 14, 14, 15, 15, 16 e 16, 17 no Borussia Dortmund, sendo um dos grandes jogadores. Teve uma temporada que ele marcou 40 gols no Borussia Dortmund. E aí ele foi vendido para o Arsenal, ficou 5 temporadas seguidas no Arsenal, brilhando, se destacando. Foi vendido para o Barcelona. Depois do Barcelona foi para o Chelsea. Depois do Chelsea foi para o Olympique de Marseille. Agora, 2 anos atrás, brilhou no Olympique de Marseille. 30 gols e 11 assistências. Foi para o Al-Qadis da Arábia Saudita. Voltou ao Olympique de Marseille no ano passado. E fez a última temporada muito boa no futebol francês. 14 gols e 9 assistências. Esse é o Aubameyang que eu estou te apresentando. Ele é um centroavante móvel, não é? Inicialmente essa não era a sua posição, mas ele foi caindo para ser um atacante mais fixo. Ele era um jogador mais de beirada, rápido, habilidoso, mas com um faro de gol impressionante. E esse jogador, ele está com 37 anos agora, fechou a temporada atuando no Olympique de Marseille, sendo titular, mas em alguns jogos sendo poupado, entrando no segundo tempo. E hoje, ele que tem um contrato com o Olympique de Marseille apenas até o final, até o meio do ano que vem, passa a ser oferecido para alguns clubes. E um desses clubes foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem o nome de Aubameyang na mesa neste momento, tá? O Vasco ainda não bateu o martelo. É um nome que está, sim, sendo analisado. Um jogador que hoje o Vasco analisa principalmente o fator idade dele, se a idade é um problema, e também o comportamento do jogador fora das 4 linhas, tá? Mas é um jogador hoje que o Vasco da Gama está observando, é um baita jogador. Ontem, quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei empolgado. Se assemelha, sim, à contratação de Dimitri Payet no Vasco em 2023, idêntica. Posso te falar aqui, inclusive a chegada de Aubameyang ao Vasco é maior do que a chegada de Dimitri Payet. E eu tenho informação, isso é algo que eu tenho, que quando o Felipe Coutinho saiu do Vasco, a diretoria já tinha um planejamento, está guardado esse planejamento de contratar um craque. A diretoria do Vasco quer um craque nessa janela do meio do ano, quer um grande jogador para investir o dinheiro que investia em Felipe Coutinho e trazer holofote, mídia para dentro do Vasco da Gama. Então nomes como Aubameyang serão oferecidos, outros craques europeus serão oferecidos, mas é claro, o nome do Aubameyang interessa, mexe, mas até o momento nenhum martelo foi batido. Mas tá aí, cara. Me empolga muito a possibilidade de ter Aubameyang no Vasco. Se você não conhece o nome, eu te indico, acabou esse vídeo, para aí no teu YouTube, bota aí Aubameyang e vai entender e conhecer quem é esse atacante, amigo, que é muito bom de bola.
Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar vídeo, hype o vídeo por favor pra dar aquela moral pra gente, que assim nós somos divulgados bem melhores no YouTube, valeu? Forte abraço galera, fui!